Jesus lhe aparece na sua luz resplandecente e diz: Saulo, por que me persegues? E Saulo, naquele instante, perde a visão. Ele é tratado por um caminheiro e ali ele descobre todos os ensinamentos através dos evangelhos e ele constata realmente que aquele carpinteiro, que aquele impostor que ele intitulava, na verdade realmente era o Messias. E ele, dedicado, estudioso, dedicado às leis de Moisés, ele reconhece o Messias e ele passa então a ser um apóstolo de Jesus, um servo de Jesus, a distribuir os ensinamentos, a distribuir o amor, a levar para todos aqueles o conhecimento sobre o Evangelho. E Saulo, que passa a ter seu nome de batismo como Paulo de Tarso, grande apóstolo que nós conhecemos, ele passou por todas essas questões trazidas por Jesus na estranha moral, onde nós vamos entendendo agora. Porque Paulo de Tarso, enquanto Saulo, que tinha riqueza, amigos, família, status, poder, se vê sem nada. Todos viram as costas, todos dizem a ele que ele está louco, que ele está doente, que ele foi enfeitiçado pelo carpinteiro. Mas Paulo de Tarso, ele continua. Então, quando nós trazemos, comparando a vida de Paulo de Tarso e os ensinamentos da estranha moral, nós vamos pensar assim: quando Jesus disse odiar pai e mãe, a palavra odiar era uma palavra muito pesada. Jesus não disse odiar pai e mãe, mas o odiar naquele contexto e naquela língua queria dizer amar menos. Amar menos no sentido de que aquela sociedade era uma sociedade voltada para o paternalismo, né? Patriarcal, o pai, o senhor, o dono da razão. E quando Saulo, depois de muito tempo pregando o Evangelho de Jesus, ele retorna até a sua cidade e ele procura o seu pai lhe diz: meu filho, você está louco. Renegue esse carpinteiro, renegue esse falso Messias, retome as suas ocupações no templo, volte a ser um servidor do Senhor. E ele disse para o pai que o Senhor dele era o Senhor Jesus. O Senhor dele era aquele carpinteiro, porque nele se reconhecia o Messias prometido. Nesse instante, Paulo não odeia seu pai. Ele não diz: pai, eu te odeio, eu corto relações com você. Mas, apesar do grande amor sentido por seu pai, pela gratidão, pelo cuidado que tem o seu pai, ele disse: o meu amor a Jesus e a Deus é maior do que as relações que nós podemos estabelecer aqui neste planeta. Até porque o entendimento era que a nossa verdadeira vida é a vida que está no reino dos céus. Então, naquele instante, Paulo de Tarso abandona a sua casa onde ele cresceu, sai triste por o seu pai não ter aceitado as suas convicções de momento, e ele abandona o seu lar. Quando Jesus diz: quem não abandonar sua cruz, abandonar pai, mãe, esposa, não é que nós vamos sair deixando as nossas casas, sair deixando as pessoas com as quais nós convivemos, porque nós temos obrigações com ela e vamos sair por aí atrás das nossas crenças. Mas Jesus quis nos mostrar com essa palavra que naquele contexto, naquele sistema patriarcal, naquele povo endurecido, para se testemunhar em relação a
doutrina de Jesus, eu tinha que romper com algumas questões sociais daquele tempo. Então a estranha moral, ela vai trazer de rompimentos sociais impostos numa determinada época, não em relação, não em rompendo os laços espirituais. E aí ele entra na questão, quando o rapaz diz, Jesus, eu vou te seguir, mas antes deixa que eu vá enterrar meu pai. Ele diz, não, deixa que os mortos enterrem seus mortos. Mais uma vez, Jesus usa de um momento e de uma oportunidade para dizer assim, a carne, ela não é nada. A carne é a vestimenta do nosso espírito. Nós precisamos nos ligar para além daquilo que é físico, nos ligar para além daquilo que nós vemos e tocamos. Nós precisamos cuidar dos espíritos. Deixe que os mortos enterrem seus mortos. E vamos cuidar das coisas do espírito. E até hoje, nós não deixamos que os nossos mortos enterrem seus mortos. Porque basta haver a separação, o momento que é chegado para todo mundo, porque esse tempo que nós passamos neste planeta, ele é um tempo contado, para cada um de sua maneira diferente. Nós temos um tempo adquirido no plano espiritual para passarmos por essa escola, e todos nós se tornamos papai espiritual, porque nós não somos corpo, nós somos espíritos. E aí basta que essa passagem aconteça para nós acharmos que o mundo acabou. E quantas pessoas nós vemos desesperadas, chorando, como diz Emmanuel, na lápide de um túmulo vazio. Porque ali naquele túmulo não há mais nada de que veio do pó e ao pó voltará. Não há mais nada de que um corpo inerte. Porque aquele que habita, o espírito, está na outra dimensão, está na pátria espiritual. Deixar que os mortos enterrem seus mortos, para que guardarmos a vida inteira as coisas físicas das pessoas que nos foram queridas, se muitas vezes nós não guardamos as suas lembranças nos nossos corações, não trazemos o respeito pela sua memória, nós olhamos às vezes a roupa que está há 30 anos de uma pessoa querida que desencarnou dentro do nosso guarda-roupa, mas nós não lembramos e não paramos de sentar por 30 segundos e elevar nossos pensamentos em oração e pedir vibração de luz, de paz e de amor por esse espírito que retornou à pátria espiritual. Então, quando Jesus chama a atenção daquele homem e diz, segue-me, segue o que é verdadeiro, dê valor àquilo que é de verdade, porque o corpo é passageiro, o espírito é eterno. E quando ele usa a espada como não vim trazer a paz, mas a guerra, a divisão, é a guerra insuflada dentro de nós mesmos. Não é uma guerra minha para com o outro. E quantas nações, quantos povos, imbuídos no seu egoísmo, no seu orgulho, usaram desta passagem bíblica para dizer que em nome de Jesus, que em nome de Deus, que a guerra se faça, para que eu ensine aos outros povos